Aqui é o Estúdio Censor. Vou atualizar o resumo da situação da guerra no Oriente Médio. Este é o resumo da situação em 14 de maio. Segundo relatos, o parlamento do Irã prepara um projeto que prevê o pagamento de 87 bilhões de won caso o presidente Trump seja assassinado. Ibrahim Yazadi, presidente da Comissão de Segurança Nacional, disse que está elaborando um projeto chamado Medidas de Retaliação das Forças Armadas e de Segurança da República Islâmica, incluindo recompensa pelo assassinato de Trump. Há a possibilidade de que o Irã esteja priorizando obter o reconhecimento da legitimidade do seu controle sobre as águas do Estreito de Hormuz pela comunidade internacional, mais do que a própria cobrança de pedágio pelo trânsito no Estreito. Parece uma estratégia para levar outros países a reconhecerem, mesmo que indiretamente, o controle do Irã sobre o Estreito, evitando riscos de sanções e o peso internacional caso pagassem a taxa ao Irã. No entanto, há apontamentos de que reconhecer, mesmo que parcialmente, a autoridade do Irã sobre o controle do Estreito de Hormuz pode se tornar um precedente muito perigoso, independentemente de se pagar ou não a taxa de passagem. O Irã tem alegado que pode cobrar pedágio dos navios que atravessam o Estreito de Hormuz, mas ainda não está claro quantos navios realmente pagaram essa taxa até agora. O jornal Lloyd's List informou que no fim de março de 2026, pelo menos 2 navios pagaram a taxa de passagem em yuan. As autoridades iranianas afirmaram que até 16 de abril não cobraram taxa de passagem. O Irã anunciou oficialmente que só recebeu a primeira taxa de passagem em 23 de abril e, ao mesmo tempo, oferece isenção dessa taxa para países considerados amigos. Isso pode ser interpretado como o fato de que, se um país adotar determinadas ações ou atitudes diplomáticas aprovadas pelo Irã, os navios com destino a esse país poderão atravessar o estreito sem sanções especiais. Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, disse em 26 de março que China, Rússia, Índia, Iraque e Paquistão são países amigos e que seus navios podem atravessar o estreito livremente. Além disso, Malásia e Tailândia receberam permissão para passagem por acordos separados. Na prática, países como Índia, Rússia, Malásia, Paquistão, Tailândia e Japão não pagam taxas extras de passagem. A premier japonesa Sanae Takaichi anunciou em 14 de maio que o Japão negociou com o Irã a passagem segura e sem taxas de petroleiros sob gestão japonesa pelo Estreito de Hormuz. No mesmo dia, veículos alinhados ao regime iraniano informaram que ao menos 6 navios chineses cruzaram o estreito com segurança, sem confirmação do pagamento da taxa de passagem. Destaca-se que a maioria desses países tem relações amistosas com o Irã, especialmente o Japão, que atua há tempos como mediador entre Estados Unidos e Irã. No final das contas, analistas apontam que o motivo pelo qual Teherã isenta os chamados países amigos da taxa de passagem não é simplesmente para ganhar dinheiro, mas sim uma estratégia para induzir cada país a seguir as regras de trânsito do Irã e, assim, acabar reconhecendo de fato o controle e a soberania do Irã sobre o estreito. O Irã parece mais interessado em impor suas próprias regras de passagem perante a comunidade internacional do que em cobrar taxas de passagem agora. A análise aponta que o Irã tenta se mostrar racional e manter o estreito aberto, desde que certas condições sejam cumpridas. Porém, é aí que surge o problema. Reconhecer as regras de trânsito do Irã pode significar que o Irã teria o direito de restringir o acesso ao estreito, dependendo das ações de determinados países. Isso, no final das contas, acaba fortalecendo a alegação de que o Estreito de Hormuz não é uma via navegável internacional, mas sim território soberano do Irã. Na verdade, a China se opõe ao sistema de pedágio e ao bloqueio do Irã, mas não expressa claramente oposição à própria reivindicação de soberania do Irã. Mas o Estreito de Hormuz é uma via navegável internacional. Aceitar a reivindicação do Irã agora pode criar um precedente perigoso, permitindo que bloqueie seletivamente o estreito no futuro, conforme julgar países hostis. Por exemplo, não é garantido que Reino Unido ou França, que sancionam o Irã, sigam sendo tratados como nações amigas pelo Irã no futuro. O Irã tem efetivamente imposto essas regras de passagem à força. A Organização Britânica de Comércio Marítimo relatou um evento em 14 de maio, a 38 milhas, a nordeste de Fujairah, Emirados Árabes Unidos. A embarcação Ruishan, da bandeira hondurenha, foi apreendida por forças suspeitas de serem iranianas e levada em direção às águas iranianas. No mesmo dia, a Reuters noticiou que o Irã teria atacado e afundado um navio de carga indiano indo da Somália aos Emirados Árabes Unidos, perto do Estreito de Hormuz, próximo a Omã. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que o estreito está aberto a embarcações comerciais, mas exige cooperação com a marinha iraniana. No final das contas,
Se a comunidade internacional continuar tolerando essas regras de passagem impostas pelo Irã, pode-se criar uma situação em que o Irã possa impedir arbitrariamente a passagem de determinados navios ou países pelo estreito a qualquer momento. Isso aumenta a preocupação de que não só os Estados Unidos, mas todo o comércio marítimo e a ordem internacional possam ser gravemente afetados. Empresas chinesas discutem com autoridades iranianas a venda de armas por rotas de terceiros países, mas ainda não está claro em que medida integrantes do governo chinês aprovaram essas transações e o posterior transporte das armas. Isso foi relatado pelo jornal The New York Times em 13 de maio, citando autoridades do governo dos Estados Unidos. As autoridades americanas não revelaram quais equipamentos militares específicos as empresas chinesas discutiram com o lado iraniano. Antes da guerra, vários relatórios já apontavam que o Irã tentava obter mísseis portáteis antiaéreos e antinavios chineses. Além disso, os Estados Unidos explicaram que, entre os países considerados como possíveis rotas de trânsito para o transporte de armas, pelo menos um deles é um país africano. A China tem apoiado o fortalecimento militar do Irã nesta guerra e em situações anteriores. A China enviou precursores de combustível para mísseis ao Irã em junho de 2025, após a guerra com Israel, para ajudar na reconstrução do arsenal iraniano. Durante a guerra, há relatos de que a China forneceu ao Irã imagens de satélite de instalações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. O governo chinês controla rigorosamente a exportação de materiais militares e de uso dual, exigindo aprovação direta. Analistas dizem ser improvável que empresas chinesas exportem equipamentos militares sem aprovação do governo. Dentro do próprio governo dos Estados Unidos, há avaliações divergentes sobre se essas armas foram transportadas para um ponto de trânsito em um terceiro país. O jornal The New York Times informou que até o momento não foi confirmado nenhum caso em que armas de fabricação chinesa tenham sido usadas em ataques contra as forças americanas nesta guerra. Em 14 de maio, o Comando Central informou que desde 13 de abril, início do bloqueio dos Estados Unidos, que a Marinha Americana desviou 70 navios e neutralizou 4. Se houver novidades, farei um vídeo e vou publicá-lo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.